Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 4 de julho, sexta-feira, dessa vez com meu colega Matheus Bastos aqui para comentar as principais notícias e acontecimentos da semana. Como de tradição, vamos começar lá por fora. A China saiu os PMIs, são os dados antecedentes de atividade, aquela pesquisa que tenta medir a temperatura olhando à frente, né? E como a gente já vem falando já há muito tempo, eles estão... o PMI ele melhorou um pouco, está chegando perto dos 50. 50 é um nível que indica uma neutralidade. Então, a economia chinesa, que enfrenta suas dificuldades ainda, não dá sinais de uma melhora muito relevante. O pior já passou, mas uma melhora relevante ainda não veio. Agora, o principal dessa semana foram dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos, tá? Taxa de desemprego lá caiu e o payroll, que é o CAGED deles, o mercado interpretou como um sinal muito positivo. Apesar dele ter vindo com patamares menores, havia-se uma preocupação muito grande em relação a uma desaceleração mais acentuada da atividade americana e do mercado de trabalho americano, devido aqui às guerras comerciais, né, as trade wars aqui promovidas pelo presidente Trump. Esse número trouxe tranquilidade para os investidores que reagiram positivamente. Vale fazer um asterisco, tá, pessoal? Porque esse número, apesar de na manchete ser bom, quando você abre ele, o desemprego caiu principalmente por causa da diminuição na taxa de participação, ou seja, menos gente procurando emprego, e também, quando você olha a criação de novas vagas, o setor público foi quem carregou o número, tá? O setor privado teve uma criação de vagas bem tímida. Então, apesar do mercado ter gostado, vale-se a pena fazer esse asterisco, fazer essa consideração. Outra coisa que aconteceu nos Estados Unidos também muito importante foi a aprovação da One Big Beautiful Bill, que é o grande projeto do Trump, onde ele vai fazer promover uma série de cortes de impostos. Esse aqui o mercado já não gosta muito, porque esse projeto especificamente, ele vai adicionar ali cerca de 3,4 trilhões de dólares à dívida externa, à dívida americana, no horizonte dos próximos 10 anos. Uma dívida que, por sinal, já roda em patamares bastante elevados, tá? E por fim, falando ainda dos Estados Unidos, na semana que vem, no dia 9, a gente vai ter o deadline, né, dos acordos comerciais, né, da postergação daquelas taxas que ele anunciou lá atrás. Ele deu um tempo de 3 meses para a galera poder negociar novos acordos. Teoricamente, esse tempo se expira na semana que vem. Nesse sentido, a gente teve uma rusga se desenvolvendo ali com o Canadá, acerca de taxação de serviços americanos prestados dentro do Canadá, principalmente das Big Techs. O Canadá recuou, falou que vai acabar com esse imposto, então eles voltaram para a mesa, o que também deu um certo alívio essa semana aí para os mercados, tá? Matheus, como é que o mercado lá fora comportou diante disso tudo? Muito bom, Dirceu. Fazendo um pouco do apanhado de como essa sua fala refletiu na performance dos mercados, quando a gente viu esse mercado de trabalho um pouco mais pujante do que se esperava, os juros de curto prazo, os juros de 2 anos nos Estados Unidos, eles tiveram uma alta de pouco mais de 1,5%. Lembrando que foi uma semana mais curta lá nos Estados Unidos, né? Hoje foi feriado. Por sua vez, o S&P teve uma alta de 1,7%, também refletindo essa economia que dá sinais de estar mais pujante do que se esperava. Lembrando que o mercado já havia ali algumas hipóteses de 3 cortes de juros ainda esse ano. Então essa alta de juros que eu citei, dos juros curtos, pode ter sido um reflexo desse otimismo quanto às quedas de juros ainda esse ano. E o déficit fiscal, que foi a última pauta que você abordou, Dirceu, ela refletiu muito na questão dos juros mais longos, que também tiveram uma alta considerável aí, subindo um pouco mais de 1%. Bom, e quando a gente passa aqui para o Brasil, tá, gente? A gente também similarmente teve números de mercado de trabalho, a gente teve o CAGED, né? Criou-se menos emprego, tá? O número foi positivo ainda, mas como já era se esperado, a gente começa a observar uma desaceleração na atividade brasileira e esse CAGED ele reflete isso. O desemprego caiu, tá? Estamos em desemprego patamares historicamente muitíssimo baixos, que é uma ótima notícia, mas quando a gente olha para a criação de novas vagas, claramente aqui se observa uma tendência aqui de arrefecimento da atividade econômica, coisa inclusive que o Banco Central pôs como condição na sua última ata do Copom para uma eventual queda de juros, né? Precisa de ver uma atividade rodando um patamar um pouquinho mais baixo para poder se refletir numa inflação mais baixa e ter espaço para poder cortar os juros. Então esse número veio nessa linha, tá? Aqui no Brasil também a gente teve a continuidade
daquela história lá do decreto do IOF, recapitulando, o governo fez um decreto onde ele majora o IOF para várias operações. Em seguida, o Congresso, na semana passada, derruba esse decreto numa derrota acachapante do governo. O governo, essa semana, judicializou isso, levou para o STF e o ministro Alexandre de Moraes decidiu suspender ambas as decisões. Então, volta tudo como estava tudo antes. E botou tanto o Congresso quanto o governo federal na mesa para poderem conversar e achar uma solução definitiva para esse impasse, tá? Por fim, a gente também teve números de déficit do setor público, tá? A situação fiscal do brasileiro já é sabida que é bem ruim, veio pior do que esperado, entretanto, acho que não fez muito preço, afinal de contas o pessoal já largou a toalha em relação à trajetória fiscal dentro do governo Lula, já começa a olhar as eleições no ano que vem, né? E aí nessa toada, com números positivos e com números negativos, que o mercado já não está mais ligando, como é que foi a performance semanal aqui, Matheus? Então, quando a gente olha para a curva de juros brasileira, os juros de curto prazo, eles permaneceram estáveis, lembrando que com o tempo a gente teve uma decisão que levou essa Selic a 15%, mas os juros futuros, os juros de 2 anos aqui no Brasil já está por volta dos 13,5% ao ano, já está por volta dos 13,5% ao ano. Por sua vez, os juros mais longos, como você bem pontuou, essa questão fiscal já é algo que já está no preço, é uma questão que recorrente aí nos últimos anos. Então, mesmo com essa questão ainda em pauta, nós tivemos uma queda dos juros longos, que eles precificam um pouco mais essa questão fiscal, de aproximadamente 1%. Caíram um pouco mais, caíram bem mais do que os juros curtos, né? Por sua vez, quando a gente vê o mercado de renda variável, o IBOV, ele teve uma forte alta associada tanto à queda desse juro mais longo, quanto à entrada de capital estrangeiro, que já vê uma relação risco-retorno nos ativos de risco brasileiro interessante. E dessa alta de mais de cerca de 3%, a gente teve o IMOB também como destaque, aí subindo quase 1%. E linkando questão Estados Unidos com questão brasileira, dado o cenário de um provável déficit fiscal maior lá nos Estados Unidos, a moeda norte-americana ela se desvalorizou frente ao nosso real. Então, essa desvalorização aí foi cerca de 1% nessa semana, com o dólar chegando aí a 5,45, um menor patamar, atingindo nessa semana o menor patamar desde junho do ano passado, né? Desde junho de 2024. Então, o mercado brasileiro ele reagiu bem essa semana aos dados que tanto do mundo quanto os dados domésticos, né, Dirceu? Máxima histórica no Ibovespa, né? Fechando aqui a mais de 140 mil pontos, all-time high, depois de muito tempo. Mas agora vale ressaltar também, né, que desde o início do ano a gente vê um movimento de repatriação de recursos que estão nos Estados Unidos e que está fazendo os mercados globais, tanto da Europa, quanto os asiáticos, quanto da América Latina, emergência de maneira geral, subir, tá? Então, esse movimento de melhora do real, melhora do Ibovespa, na verdade foi um movimento que a gente acompanhou o restante do mundo. A gente não é que a gente fez o dever de casa, muito pelo contrário, a gente simplesmente conseguiu acompanhar o restante do mundo dessa valorização e por isso aqui o pessoal da Bolsa está comemorando aqui a renovação das máximas históricas. Obviamente, para a gente poder se destacar, a gente tem que fazer os deveres de casa e aí para isso a gente vai passar aqui a acompanhar novamente na semana que vem com vocês. Um forte abraço a todos e um bom final de semana. Bom final de semana.